É a segunda aqui, ó. Milan, Eu já desisti já. Milan Freitas. Pra turma 4 presente, poderiam falar sobre incorporação dentro da daimonolatria e que fundamentos diferenciam ela da Umbanda? Mila, nossa aluna aí da turma 4, um beijo, inclusive. Deixa eu só falar uma coisinha. A galera do chat tava falando, vocês vão fazer luciferiana, não sei o que lá, salomônica, vocês fazem o quê? Já vamos falar sobre isso. Sim. A gente começou falando, não concluímos, já a gente explica certinho da monolatria. Qual é, minha amada? Olha, a gente não tem muito o que falar sobre incorporação na demonolatria, porque não se incorporam demônios, né? Demônios não incorporam em médiums e afins. Quem estiver incorporando o demônio é marmotagem, na certa. Porém, é diferente aí das matrizes de Quimbanda, Umbanda e etc. A gente tem aí, eu já falei um pouco na última live sobre a diferença, né, entre, por exemplo, um Exu Lúcifer e Lúcifer em si, um Exu Astarô e um Astarô em si, um Exu Beelzebu e o Beelzebu em si. São duas coisas totalmente diferentes, né? A gente tem aí duas egrégoras também diferentes. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo de Exu Beelzebu e a divindade Beelzebu. A divindade Beelzebu é um não nascido, né? A divindade Beelzebu não incorpora em ninguém, nem em médium. O Exu Beelzebu provavelmente é um morto que se tornou um Exu a partir do trabalho e desenvolvimento espiritual dele. E pelas energias serem similares à egrégora de Beelzebu divindade, ele tomou essa nomenclatura e surgiu a falange, né? Exatamente. Surgiu a falange de Exu Beelzebu. Então, o Exu Beelzebu, ele vai incorporar porque ele é um poderoso morto, né? Ele não é uma divindade não nascida. Então, é isso que a gente tem pra falar. Você quer falar sobre legionários, essas paradas? Não, porque não tem nenhuma prova concreta, são só suposições, eu acho que não vale a pena falar. Isso aqui, mano. Mas se você quiser falar alguma coisa sobre, podem trabalhar decorrer sobre o tema. O que são os legionários, É que né? tem primeiramente? muitos questionamentos, né? É que legionários, o que é um legionário, né? Um legionário vai ser uma egrégora de um daimon. Então, existe Astarô e seus legionários, vamos supor. Dentro dos legionários, a gente vai ter espíritos menores, que carregam a energia do daimon, carregam a energia de Astarô. E a gente também vai ter, provavelmente, espíritos de mortos, né? Então, existem muitas suposições. Será que esses espíritos legionários poderiam incorporar no médium? Mas não são coisas que a gente tem estudos, não são coisas que a gente tem experiências, então não é o nosso intuito falar disso aqui. Inclusive, acho que ninguém ainda fez esse estudo. Então, a gente não tem o que decorrer sobre o assunto, mas essa diferença entre Exu e Daimon, Exu e divindade é uma coisa que a galera sempre pergunta, então é sempre bom a gente esclarecer, né? Tá certo. Teve uma outra pergunta ali, aí vocês vão poder falar um pouco mais, falou assim, sobre eles estão falando sobre a Guerra Luciferiana, falaram sobre a Salomônica, mas a gente não entendeu então qual que é a prática deles. Podem discorrer também sobre a prática de vocês, então, para o pessoal de casa conseguir compreender. Claro. Então, a daimonolatria, a palavra latria, né, ela vem de adorar, cultuar. Então, na daimonolatria, a gente faz uma adoração, um culto aos daimons, às divindades daimônicas. Então, a gente enxerga eles como divindades. A Guacha Luciferiana, por exemplo, vai enxergar como anjos caídos. A Salomônica, Dr. Grudge, vai enxergar aí como seres inferiores, espíritos inferiores, enquanto a gente enxerga como divindades. Vão existir daimonólatras que vão enxergar por si só como divindades, como vem nos grimórios, por exemplo, Andras e a descrição que já está lá no grimório, vão pegar isso e vão enxergar como divindades. E tem gente como a gente que gosta de ir ali no quesito histórico, né? Então buscar aí a identidade desse daimon, qual divindade pode ter dado origem a esse daimon, e ir nos cultos antigos a esse daimon, né? Então cultuar aí para um viés mais pagão. Então, a daimonolatria é isso. É bem simples, na verdade. É o culto aos daimons, né? Então, a gente tem altares, a gente tem nossos cultos, a gente tem nossas promessas, a gente tem nossos pactos. Inclusive, podemos falar sobre pactos também, que é uma coisa bem fantasiosa, né? Que a galera costuma fantasiar bastante sobre o assunto. E a gente tem uma visão bem reta e direta sobre esse assunto. Então, a daimonolatria... rituais, magias, como qualquer outra egrégora. Sim. Pode continuar. Então, nosso culto é esse. A gente cultua como se fosse uma divindade, né? Então, muita gente não entende, por exemplo, por que a gente não vai banir o daimon após um ritual. Não existe o banimento na prática de vocês. Banimento. Sim, não.
Existe Sim, não banimento, não banir o Daimon. Tá. Então, quando a gente entra numa ritualística ou quando a gente sai de uma ritualística, a gente vai fazer um banimento para banir energias indesejadas, espíritos indesejados que podem estar presentes no ambiente. Porém, após uma ritualística com o Daimon, a gente não vai banir o Daimon, porque como é uma divindade pra gente, a gente não acredita que a gente seja capaz de banir essa divindade, nem seria coeso, né? Então, a gente bane espíritos e energias indesejadas que podem estar presentes no ambiente, mas a gente não tem essa prática que existe na Salomônica, por exemplo, de você banir o próprio Daimon depois de uma ritualística, porque o Salomônico, ele vai encarar aquele ser como um ser inferior, um ser negativo. Então, você vai usá-lo e descartá-lo, né? Na demonolatria, a gente vai pelo viés contrário. A gente acredita que seja uma divindade. Então, a gente dá o espaço para a divindade e a gente bane as energias que a gente não quer ali no nosso espaço, né? E no final, nós nos retiramos. Novamente, só para reiterar o que a Zara falou. Eu acho que seria até prepotência de nossa parte. Vamos conseguir banir uma divindade de 5.000, 8.000 anos antes de Cristo, tá ligado? E nem faria poderosa. Sentido se a gente tá cultuando a divindade. Você tá né? trazendo ele, né? Você Já está vai trazendo contra a ele. demonolatria. Exato, pra sua vida. Eu quero ajuda na minha vida pessoal, seja na família, no seu amor, na sua prosperidade, sei lá, saca? No seu crescimento da sua jornada pessoal. E aí você vai ter medo dele, você vai temê-lo, você vai ter uma série de questões negativas, características em relação... Cara, não faz sentido pra gente. Nesse caso, como que a gente faz? Que a Zara falou, a gente bane antes pra não vir quiumba, obsessor, energia, se tiver alguma coisa a limpar. E no final, nós nos retiramos. Nós agradecemos ao ritual feito, né, de uma forma respeitosa, honrosa, como sempre. E aí a gente fala, se você pode continuar... a gente tem nossos altares, enfim, né? Lidando com essas forças, essas energias, manifestações das nossas oferendas e sacrifícios. Inclusive, pode ser um papo bom também, oferendas e sacrifícios, né? Que você pode se alimentar, se energizar, utilizar disso, dessas potencialidades na realização daquela magia, daquele ritual. Mas nós estamos nos retirando. Então, a gente se retira de frente ao Daimon, de frente àquela divindade que estamos lidando. Não, vamos agora que realizamos o ritual, jogar esse Daimon fora aí, banir, porque foda-se, já fez o que eu queria, agora pau no cu dele. Não é assim. A gente tem um respeito. Então, nós nos retiramos. Então, o banimento vem nesse quesito de banimos todo o entorno que pode fazer mal ou interferir negativamente ou contra a nossa magia, o nosso ritual. Mas o Daimon em si, nós não respeitamos. A gente respeita pra cacete. É um culto de respeito e honra à divindade, saca?